Hey there, guys! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Tia. Eu tenho uma convidada mais do que especial. A gente vai contar a história de como a gente se conheceu. E eu amo essas deucidências, porque com certeza foi Deus que colocou a gente uma no caminho da outra. E eu tô aqui com a linda, maravilhosa Mara Ferraz. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu tô tão grata à vida, sabe assim? É uma coisa. Ultimamente eu ando falando muito sobre isso. Estou muito agradecida. E ter cruzado com você pessoalmente, porque assim, né? Admirar teu trabalho, te seguir nas redes sociais, fazer parte do teu grupo de WhatsApp. Quando eu poderia imaginar que a gente ia. Se conectar, né? Sábado, né? Que foi também um dia, sábado passado, que foi um dia super importante para mim. Foi incrível. Muito Foi prazer incrível. de estar aqui com você. Vamos contar essa história pra Vamos. galera de como a gente se conheceu? Vamos. Eu vou contar a minha parte, tá? Eu fui num evento para mulheres esse final de semana chamado Conexão. Maravilhoso. Foi um evento lindo, riquíssimo, cheio de palestras. Entra essa mulher, essa beldade no palco. Quando ela entrou, eu cutuquei minha melhor amiga que estava ali do meu lado e falei assim: Bruna, devia ser proibida uma mulher ser bonita desse jeito, né? Porque dá ruim pra nós, que não é tão legal assim, né? Não fica muito bom. Aí ela falou, é mesmo, não sei o quê. E ela começou a palestra. E além dessa beldade que ela tem uma história de vida tão linda, tão linda. Eu chorei do começo ao fim, dei risada, morri de rir com você. E aí postei lá, te amei, porque eu realmente te amei. Pra mim, eu me senti extremamente conectada com você. E aí você conta a sua parte, né? Não, daí, né, eu olhei aquela mensagem e falei, não é possível. É a tia do inglês. É a Má falando que me amou. Quer dizer assim, tipo, eu atraí você para minha vida, né? Porque te chamei antes. Eu comecei essa história de amor primeiro. Maravilhosa, que legal. Por que você começou a me seguir? Eu imagino que em algum momento você estava afim de aprender inglês. Eu tô e ainda. aí, me conta. Não, agora ela vai estar na imersão com a gente. Agora ela vai destravar pro resto da vida, não tem jeito. Mas conta aí. Eu sinto muita falta Tá. de ter essa fluência, né? Eu tenho muita dificuldade, né, em até me falar conhecer. inglês, porque já passei por muitas escolas, por muitas experiências, e não adianta você falar que está com dor de cabeça e pegar um remédio para dor de cabeça, se você não tomar o remédio. Perfeito. Né? Nossa, excelente analogia. Então, assim, não adianta você falar que você faz inglês se você não estudar o inglês, não viver o inglês. Né? Depois, isso vira uma prática na sua vida. E eu tenho sentido falta disso, porque falta vocabulário. Eu estava contando para você, né, que encontrei um casal. Já conta aí pra gente Encontrei um casal se identificar com essa história. Maravilhoso. Em setembro do ano passado, fazia um ano isso. Somos amigos, assim, de redes sociais, tal. Um casal maravilhoso, trabalha com moda, com arte, e nós nos conhecemos em Capri. E aquela conexão, eu e João e esse casal, e a gente conversava quase que fazendo mímica, né? Porque chega uma hora que você não lembra das palavras, né? Nem em italiano, nem em inglês, porque não tem fluência. Fica realmente né? cansado, né? E, olha, foi uma tarde linda, mas foi tão cansativo que eles marcaram um jantar, eu desmarquei, eu falei para o João, não dou conta, porque assim, não vou conseguir. Eu estou cansada. A mente fervilhando. Eu estou cansada, exausta de pensar nas palavras, porque a intenção de você conquistar as pessoas é justamente você poder conversar com as pessoas, né? Comunicação é tudo, né? Com certeza. E daí não tinha essa possibilidade. Então, eu te achei, na verdade, você entrou na minha vida, eu estava um dia vendo no feed, você vem com essa cara boa, né? Linda, simpática, sorridente, leve. Eu falei, não, eu vou entrar no grupo dessa mulher. Daí eu entrei no grupo do WhatsApp, não sei o quê. E daí eu vejo lá, te amei. Eu falei, não. Que delícia. Não era pra ser, não tem jeito, né? Mai, conta aí, como é que foi os teus primeiros passos com o inglês? Você tem uma história de vida linda que, de fato, é extremamente emocionante. E eu queria dividir com a galera também um pouco do que a gente ficou sabendo lá no evento das mulheres, porque, de fato, para mim, foi muito tocante tudo que você viveu e o quanto você é uma mulher resiliente, graciosa com a vida, o quanto você demonstra uma força tão grande, porque as coisas que você passou realmente não foram coisas fáceis, né? E você poderia ter
escolhido outro caminho. Você poderia ter escolhido um caminho de entrega, de, tá, isso me aconteceu, talvez até de vitimismo, mas você decidiu ser protagonista da sua vida, né? Ai, mas olha, é que você está sendo muito generosa nesse teu olhar, tá? Certamente você tem tudo isso aí dentro. Não teve tanta poesia assim, mas você deixou tudo mais bonito, tá? Nesse momento. Meu contato com o inglês. Eu estudava num colégio alemão, em Curitiba. E durante algum tempo tive contato com inglês, com alemão e com português. Daí eu fui morar em São José do Rio Preto. E mudei completamente de escola, assim. Eu fui estudar num colégio de freiras, né? Eu estudei escola de freira. Também? Viu? E daí, um ano depois que eu cheguei em Rio Preto, eu sofri um acidente de carro muito grave. E a minha irmã, que tinha 12 anos, morreu nesse acidente. E eu acho que, a partir daí, o meu contato com a língua, que era muito musical... Como é que a gente estudava inglês, né? A gente estudava Escutando inglês música. escutando música. Tá. A gente escrevia a letra de qualquer jeito. Depois a gente procurava no dicionário como que não tinha Google na época, palavra né, Mara? certo, não tinha Google, imagina. Né? Não tinha mesmo. Mesmo que a gente só tem 18 anos, não tinha Google. A gente nem entendeu? sabia mexer com essa coisa, não tinha nem roupa para ir no Google. Daí, a gente procurava a tradução para saber cantar certinho, né? Ou para saber que não estava cantando uma coisa, né, também, escandalosa. Né? Também. E também tinha uma função assim, olha, a música na nossa vida. A gente não conseguia escutar a música que a gente queria no momento desejado. Verdade, né? A gente tinha que esperar a rádio teve a boa vontade de tocar. E assim, quem tinha, né, a sorte de poder assistir uma MTV e tal, ainda tinha algumas versões eram legendadas. Verdade. Né? Mas o basal era você ligar a rádio que você mais gostava. Em Curitiba era 104 FM. Em Rio Preto eu não lembro qual era a rádio que eu mais ouvia. Mas a gente tinha que esperar a música tocar. Verdade. Para você conseguir deixar teu foco ali muito presente. Essa história, por um tempo, ela acabou, né? Claro. Porque tinha que ter um resgate da felicidade real, que era a vontade de viver da família, né? Lógico. Aquela Porque não foi só tristeza. você, né? Foi uma perda, mãe, pai, né? Avó. É todo mundo tentando se recuperar. Você morava com a sua avó na época também, não era? A minha avó sempre, depois que minha mãe casou com meu pai, minha avó sempre morou com os meus pais, minha avó e meu avô. Porque família de italiano é assim, né? Eles não conseguem se desvincular. Que lindo. Eles estão sempre juntos, né? Então, a minha avó fez a opção de, minha mãe vamos morar em Curitiba. Minha avó e meu avô, a gente também vai. Legal. Né? Depois meu avô morreu, ficou minha avó, e minha avó é uma figura muito forte, né? A nona tem essa missão, né? Acho que os italianos têm um pouco dessa coisa de matriarcal É, mesmo, né? muito. Da figura da mulher ser muito importante, né? E matrona mesmo, né? Aquelas mulheres, né? De peito grande, Que manda, corpão, né? e que manda, e que manja bem, né? E Mangia bene, adora, né? O tempo todo tá na cozinha fazendo tal, Exato. fazendo café, e fazendo bolo, e fazendo pão, e almoço, e jantar, e tudo em volta da mesa. Então, a gente tinha que resgatar essa felicidade de viver de novo. Sim, claro. A família, né? E o processo do luto, ele é muito longo, Sim, né? sim. Para minha mãe nunca passou. Eu imagino. Para você, quanto tempo foi esse processo? Porque, assim, você era muito nova. Você tinha, o quê? 12 anos quando aconteceu o acidente? Ela tinha 12, eu tinha 15. Você tinha 15. Então, assim, é um processo. Eu imagino que vocês deviam ter músicas que vocês gostavam juntas, né? Porque tinha aquela coisa da irmã. Tem a irmã que rouba a roupa uma da outra, a gente briga, mas também tem aquela proximidade. Eu falo mal da minha irmã, todo mundo fala mal dela, isso né? aí, Mais ou menos assim. sim, exatamente Quanto assim. tempo você acha, Má, que para você, até você resgatar esse gosto de novo por viver e resgatar a tua alegria mesmo de volta depois disso acontecer? Com 15 anos, a gente não tem ferramenta emocional nenhuma para lidar com isso. Sim. Né? Então, você vai lidar com a informação do outro. Então, meus pais foram muito fortes, porque eles sabiam que eles iam dar o tom. Sim. Né? Eu ia só imitar. Eu ia pegar aquilo ali como exemplo. Então, não perder a fé,
manter o diálogo, poder falar abertamente das dores, procurar ajuda, né? A terapia foi super importante, ter uma religião é super importante, né? E, veja, eu tinha só 15 anos, então eu estava também no auge do meu momento de entender de autoestima, de beleza, de curtir roupa, cabelo, passeio, de se relacionar com festinha, outras pessoas, amigas, de ter né? paquera, O primeiro romance. exatamente, né? E é até hormonal. Então, ao mesmo tempo que tinha em casa, tinha essa falta, tudo em mim gritava por vida, Lógico. né? E eu tive muita sorte, né? Que é o que eu falo na palestra, de ter uma rede de apoio, né? Que a primeira rede de relacionamento bem-sucedida de uma pessoa é a família. Com certeza. Né? Se a família te der trabalho, se acontecerem coisas ruins, você vai ter que buscar elementos que te tragam lá na frente uma recuperação desse tempo. Né? Eu tive uma base ali, tive sempre a família muito próxima, muito forte, muito estruturada, mesmo na tristeza. Né? Então, eu acho que quando eu conheci o meu primeiro marido, foi aos 18 anos, eu estava pronta para viver a felicidade. Que legal, que legal. Talvez ele foi um grande marco ali do teu retomar a vida, né? De falar para mim também, querida, olha, né, eu entendo todo esse sofrimento, mas você também precisa nascer de novo, né? Sim. Assim, as facilidades que você entrega hoje em casa, porque eu fiquei muito responsável, né? Então, eu tinha muito medo de deixar os meus pais tristes. Né, de dar uma decepção. Então, as minhas artes eram pequenas, né? Não fui uma adolescente. Eu fui uma boa adolescente, né? Minha mãe fala, ela não deu trabalho nenhum. Eu não queria dar trabalho. Você não queria trazer mais isso para a mesa, né? Era muita coisa. Né? E eu também tive bons amigos, que saber fazer essas escolhas na adolescência é importante, né? Porque a vida vai te apresentar coisas, aí você vai falar, Com não. certeza. Né? Quando eu falo que águia não voa com galinha, não é falando das galinhas, que as galinhas são super interessantes em todos os aspectos. Interessantíssimas. Interessantíssimas. Mas eu acho que a gente tem que procurar a plumagem que você precisa se revestir, né, naquele momento. Senão você corre o risco de, na fragilidade, escolher coisas erradas. Sim, com certeza. Quando a gente se entrega à droga, bebida nessa fase da adolescência, porque é quando a gente não tem sexo sem limite, exatamente, né? Não tem muito recurso psicológico, um monte de nudes para todo mundo, uma necessidade de se expor, de autoafirmação também, né? De validação do outro, né? Uma necessidade disso. Acho que tem um pouco disso. E aí, quando você conheceu o Vinícius, né? Quanto tempo depois vocês se casaram? Quem que deu em cima de quem? Como é que foi essa... Foi uma paquera, assim, eu estava dançando, eu lembro até hoje, eu estava estudando para a prova de recuperação de matemática. Ai, das minhas, tipo eu. Tipo você. Ficava todo ano de recuperação de matemática. Triste, né? Triste. E daí, como eu tinha estudado o dia inteiro, daí eu falei para minha mãe, olha, à noite eu estou combinando com as amigas de dar uma dançadinha, porque a prova é só na segunda, né? Hoje é sábado. Domingo eu estudo de novo o dia todo, mas quero dar uma saidinha. Minha mãe falou, tudo bem. E foi aquela coisa assim, de olhar, paquerar. Você já sabia, no primeiro olhar. Foi uma coisa linda, foi uma coisa muito bonita. Assim. Eu sempre falei para ele que eu casei com ele no dia que eu encontrei. Caramba, que história de amor Foi linda. aquela coisa de olhar e pegar. E eu sabia que era amor. Né? E como ele fazia faculdade fora... E eu já tinha passado por tudo isso, a minha mãe trouxe ele para casa, né? Final Deixa eu ver quem é esse moço aí. E é assim que a nossa vida íntima aflorou, ele praticamente veio morar em casa. No final de semana, a gente estava ali com a segurança. Mas seus pais foram muito espertos também. Eles foram inteligentes. Pensa, é um jeito de você conhecer com quem a sua filha está se relacionando, né? E não tem nada melhor do que a família tá toda unida, né? Tá todo mundo junto. Você sabe o que o cara pensa, se ele tá sendo uma pessoa legal, se ele tá sendo tóxico, né? Então, você já consegue filtrar um pouco e dar aquele toque amigo, né?
filha, então. É isso mesmo. Né? Então... Não. Eles fizeram muito certinho, né? E isso Legal. foi... E poder contar isso é maravilhoso, porque eu acho que é meio que a missão dos pais sempre, né? Trazer para perto, acolher, né? E não vir cheio de ordens, cheio de regras, porque isso afasta. Pelo filho, né? não dá. Como tem gente que quer escolher. Ah, não, eu vou escolher com quem você se relaciona, eu vou escolher sua carreira. Não dá, porque isso afasta o filho, na verdade, né? Então é isso que você falou. É tipo, vem cá, deixa eu ver como é que tá. Os amigos, conhecer, traz pra casa. Isso, sempre né? em casa, sempre em casa. Casa ponto de encontro, né? Exato. A nona sempre na cozinha, porque tinha gente o dia inteiro para comer. E assim é hoje na minha casa. É mesmo. Né? mesmo. Eu consegui manter. A minha mãe fez isso e eu faço isso. Que legal. E isso é uma delícia. E daí eu casei na igreja. Então, assim, com 18 anos, nós nos unimos. Depois, muita coisa rolou. Enquanto ele fez medicina e parte da residência, eu fiz comunicação social, depois eu fiz jornalismo. E daí a gente foi morar em Portugal. Tá. Justo no momento assim que eu conquisto um trabalho que eu sempre sonhei, ele é convidado para fazer essa residência em Portugal. Então, tinha que dar o palco para ele. Nossa, o coração ficou dividido, né? Ficou muito dividido. Daí, sempre tendo que fazer escolhas, né? Tá. E daí qual é a melhor opção? Para mim é sempre o amor. Ah, eu sou igual, também escolheria o amor com certeza. Amor é carreira? Não, o amor. O amor. A carreira a gente reconstrói, a gente arruma outros caminhos. Dinheiro você né? ganha, trabalhar você com trabalha. Certeza. Nem sempre a gente vai poder fazer tudo o que gosta. Sim, né? Às vezes você vai ter que fazer alguma coisa porque é necessário fazer. Então, Sim. de repente, eu pensava nisso. Quando eu voltar, se eu não conseguir um trabalho na TV, eu vou trabalhar no jornal, eu vou, sei lá o que eu vou fazer. Vou mas vender coisa na Polishop, entendeu? Coisa eu faço. Né? Eu vou me comunicar e vou trabalhar. Que legal, que legal. Mas um amor, talvez, eu não encontre. Não que nem ele, que eu acho que você já tinha muita certeza, né? Esse amor eu não ia encontrar outro igual. E também não podia deixar escapar, porque depois você pensa assim, eu acho que o trabalho, se você falar e se, tudo bem, mas o amor e se não. Porque daí eu não teria tido essa construção, esses filhos, essa história para contar, né? Exatamente. Que é uma parte linda da minha vida. Quanto tempo vocês ficaram lá, Má? A gente ficou quase 2 anos em Coimbra. Tá. E tinha oportunidades para falar inglês lá ou não? Tinha, né? Porque rolou a gente... uns micos de inglês muitos, né? Mas olha só, lá tinha o exercício. Tá. Porque aonde você vai, né? A facilidade de viajar na Europa é muito grande. E onde você vai, o inglês é sempre a melhor comunicação. Né? Você vai para Paris, você fala inglês. Museu, uma coisa, um restaurante, sempre tem alguém que fala inglês. Sempre, maravilhoso. Então, eu tinha um contato muito maior com o inglês. Legal. Daí eu volto para o Brasil e daí vamos trabalhar, né, gente? Vamos, né? Você continua a tua residência e eu preciso me achar de novo profissionalmente. O tempo foi passando, nasceu João Pedro, João Felipe, e daí, assim, contato com o inglês, 0. Né? Aí você foi deixando aí. Foi deixando. Porque se você não exercita, sim. Você perde muito do vocabulário. Qual que era o filho que estava lá? Era o João Pedro ou o João Felipe? Era o João Felipe. O mais novo. O mais novo. João Felipe. Tá. E os dois, veja, os dois falam inglês fluente. O João Pedro fala inglês e espanhol. E como eles aprenderam a falar? Conte-me tudo, quero saber. Assistindo série. O João Pedro jogando videogame com gente do mundo inteiro. Deixem seus filhos jogarem videogame, não violentos, mas deixem seus filhos jogarem videogame, ajuda muito. Muito. Então, muito. assim, com 14, 15 anos, o João Pedro dominava inglês. Caraca, que né? legal. Porque jogava videogame com gente do mundo inteiro, e daí ele começou a aprender espanhol. E foi assim também que ele aprendeu a falar espanhol. E o João Felipe assistindo série. Né? Então, melhor coisa. E ele fala muito isso pra mim. Mãe, você está assistindo esse filme pela 5ª vez. Eu sou a louca do Sex and the City. Ai, eu amo também, a sua cara. Não, assim, muito bom. Toda semana agora tem um episódio novo, mas eu amo assistir os antigos filmes. repetidos. Nossa, gente, eu amo. E daí ele fala pra mim, mãe, assiste em inglês, tira a legenda, vai treinando seu ouvido. Então, eu sei que eu sou preguiçosa para estudar inglês. Agora eu vou te ajudar com isso. Primeira coisa que você vai mudar.
sua linguística. Você não é, você está. Eu estou Porque preguiçosa. quando a gente está, a gente pode mudar. Talvez porque a gente fala assim, eu procrastino muito. Alguma coisa a gente tem que procrastinar na vida. Não dá tempo de Não fazer tudo, não dá né? tempo de fazer tudo. Então, assim, agora abriu esse caminho aqui para o inglês. Tá, eu vou fazer isso. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando você sair da imersão, você vai sentir que deu um desbloqueio na cabeça. Eu tô louca Aí para fazer. Você vai amar. Dia 2 e 3 de setembro. Gente, eu tô louca para fazer. Vai ser sensacional. E o lugar é muito lindo. Bom, né? Porque vai ser aqui, naquele espaço lindo, maravilhoso, é muito legal. Astral, assim. E você ter essa troca com as pessoas. E sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que você sabe mais do que você pensa. Porque o que acontece? Quando a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai deixando as estruturas, as palavras meio que... Elas ficam bagunçadas no inconsciente da gente. Olha que então, não é jogar mais isso. coisa lá dentro, é justamente o contrário. Quando você começa a ter a necessidade de falar, e com todos os exercícios, com a PNL, porque a gente vai trabalhar bastante com o lado emocional de falar inglês, tá? Então, vai resgatar algumas coisas aí. O que acontece? O inconsciente sozinho reorganiza e ele faz um núcleo neurológico ali de novo, um montinho de sinapses, que é tipo assim, aqui, Mara, é a sua caixinha do inglês. E aí ele fica fácil de achar, porque está bem perto da consciência. É exatamente esse o processo. Depois que abrir esse portão, o resto vai. Tranquilo. Eu tô louca para entrar nesse portão. Eu quero também entrar nessa tua vida, sabe? Porque essa tua energia, essa coisa boa que você tem, ela é muito única. A gente não encontra isso o tempo todo. Então, a gente também tem que dar a oportunidade da validação, da valorização, de falar assim, não, eu quero caminhar com essa pessoa. E quando você caminha... Vou ser feliz na minha vida, viu? E quando você caminha com... né? Eu não vou aprender só inglês com você. Com certeza, com né? certeza. Porque a troca grande barato da vida, grande maravilha da vida, é você, às vezes, pegar uma fórmula, mas aplicar para várias coisas. Né? A gente não precisa de muitas teorias para viver, de muitas ideias, porque isso é muito chato também, a gente se perde. Sim. Né? Senão, hoje eu vou aprender a falar inglês. Agora eu vou aprender a falar francês. Agora, sim. Cara, você não aprendeu nem a falar português ainda. Também tem isso, né? né? Você está engatinhando na história, né? Exato. Assim, se a gente esquecer de tudo que a gente quer fazer e conseguir focar em uma ideia, já está maravilhoso. E daí você vai trazendo essa forma. Deu certo aprender a falar inglês? Puxa vida, estou fluente, estou boa pra caramba nisso, né? Agora eu vou até viajar mais uma vez, só para gastar. Eu posso até aprender a falar outra língua. Isso, exatamente. Né? Ou eu vou aprender, sei lá, fazer um curso novo, tal. Mas a gente precisa dar a oportunidade de saber fazer uma coisa por inteiro, né? Com certeza. E é isso que eu quero viver você. Esse desbloquear, ele traz outras coisas. Eu falo que é muito engraçado, porque, obviamente, eu não ensino nada fora do escopo do inglês, a não ser que você é uma pessoa extremamente capaz. Então, eu vou lá e mostro para você que você pode. Então, eu tenho gente que tinha parado de dirigir 10 anos, traumatizado, porque tinha tido acidente de carro, volta a dirigir. Tem gente que... Eu tinha uma aluna que fez a imersão, 2 meses depois ela quitou uma dívida de R$60 mil. Tá brincando. Eu juro por Deus. É um desbloquear de tudo. Porque é um desbloquear de tudo. Então aquela fórmula, a fórmula que você usa para o inglês, a pessoa pode usar para todas as outras coisas da vida dela. Isso é muito fantástico. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu quero saber mais dos meninos. O meu processo com os meus meninos também foi assim. Meus filhos nunca estudaram inglês em escola formal. E o povo fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Na minha casa, o espeto é de ferro. Todo mundo fala inglês lá, meu marido fala inglês, inclusive, era meu aluno, né? Seduzia. Essa é a história para um outro episódio. Ficou muito mais fácil de aprender inglês. Muito mais, porque aí a gente fica mais interessado. Claro, show de línguas. Não é? Exatamente isso. E é assim que funciona. Mas aí os meninos, legal, eles te incentivam nessa seara aí também. Tipo, mãe, vai lá, assiste, vai ser legal, não sei o quê. O que está faltando para você dar esse passo de, agora eu vou assistir os episódios de Sex and the City em inglês? Falta de paciência, não quero ver de novo, ou o cérebro querendo descansar, tipo, claro, deixa eu ver um negócio né? repetido para dar uma descansada. O que o cérebro gosta? De conforto. O que o cérebro quer? Nada. Exato. Né? Se deixar, né? Se TV. deixar
nem mudar o canal, né? Porque a gente falava com a Alexa. Então, Exatamente. Cada vez mais, quando você pode não fazer nada, a gente não quer fazer nada. Porque, assim, ao mesmo tempo que o celular nos informa, deixa a vida mais ágil, é transformador, né? Ele usa muito da nossa capacidade. Com certeza. Né? Ocupa muito do nosso tempo, né, também. E a gente fica absorvendo, às vezes, informações que nem eram para serem absorvidas, né? Você pegou o seu celular para ver se a Marcela mandou um WhatsApp, e daí você vê o da fulano, do fulano, daí já tem um pepino, daí você já vai lá, daí você esqueceu de postar tal coisa, daí você vai, daí você vê o horário, bem, quando você vê... Quando você vê, você já gastou 20 minutos ali, exatamente. preso, seduzido, e aí isso vai dando um TDAH na gente. E 20 minutos você foi até generosa, né? Porque às vezes as pessoas passam muitas horas ali. Perfeito, é verdade. E não se dão conta disso. Daí, e a gente fica meio dependente também, né, Mar? Eu não vou pra... Você estava falando que você não vai em lugar nenhum sem o Waze. Eu também não vou em lugar nenhum sem o Waze mais. Porque, tipo, e você esquece. Eu já tinha vindo pra cá algumas vezes. Eu venho, quase toda semana eu venho pra Alphaville, porque ou a gente vem pra gravar, ou eu tenho muitos amigos que moram aqui. Então a gente sempre vem. Beleza. E eu nunca presto atenção, porque é sempre ele que tá dirigindo. Hoje ele ficou e eu vim dirigindo. Menina, me perdi para dar a volta do shopping para vir aqui umas 20 vezes. Aliás, a gente tem que contar para vocês o que aconteceu hoje. Foi ótimo, gente. Foi muito maravilhoso. Essa é a nossa história, né? Ai, gente, é muito bom. Muito bom. Ai, você conta. Vamos lá. Você começa. Bom, conheci a Mara desse jeito, vocês viram. Ela estava num evento, depois a gente se falou. E a gente marcou de almoçar juntas hoje. Eu falei, então, Mara, eu sabia que ela morava aqui. Aí eu falei assim, a gente se encontra lá no Iguatemi. Beleza. Cheguei no Iguatemi e ela me mandou uma fotinho do restaurante que ela estava. Aí cheguei pro segurança do shopping. E falei, esse restaurante aqui? Esse restaurante, ele não tem aqui, moça. Eu falei, será que a gente tá no Iguatemi certo? Aí liguei pra Mar. Mar, você tá no Iguatemi certo? Porque eu tô no Iguatemi aqui de Alphaville. Ela, eu tô no Iguatemi de São Paulo. Não, e eu saí daqui atrasadíssima, porque eu tinha esquecido de gravar um vídeo para um cliente. E eu tô dentro do carro, falei, meu Deus, eu não gravei. E subo, e pego o ring light, e não sei o quê. E boto no TP, e gravo, nananá. E daí eu falei, gente, agora eu me atrasei muito. Daí, 37 minutos de Alphaville até o Iguatemi Faria Lima. Daí eu mandei mensagem para você. Falei, nossa, eu tô meio atrasadinha. Daí você falou assim, eu tô saindo de Sorocaba. Pensei, bem, Sorocaba deve ser muito perto daqui, né? Meia hora, 40 minutos. Eu não imaginei. De Alfa é bem perto. De Alfa é. Falei, ok. Daí eu cheguei lá no restaurante, tô lá, tal, aquilo lotado. Eu falei, puxa, devia ter feito uma reserva, né? Na hora que você mandou mensagem, eu comecei a rir, que eu falei assim, olha, eu já errei dia de ir para o aeroporto, né? Quero essa história, que eu também já errei, me conta, não, eu já perdi normal. avião, assim, tipo... Eu fui passar uma temporada, antes de conhecer o João, em Roma. Eu fiquei viúva em 2015, e 2017 eu falei, eu vou fazer um curso de italiano. Ah, tu parla italiano anche? Parlo muito male hoje, adesso. E daí eu fui para me conectar com o meu lado mulher de novo. Que legal. Sabe? Porque... Você foi esposa, aí você foi mãe por muito tempo, e a gente vai esquecendo de certos papéis, não é, Má? Eu sei porque eu senti muito isso também. E aí chega um momento que a gente se vê, cara, e a mulher que existe em mim, cadê? E aí você passou por mais um luto, que também faz a gente se esquecer. E aí essa viagem foi para essa reconexão? Porque assim, eu tinha a sensação de que eu era mãe e pai, muito provedora, né? E a minha matemática precisava ser muito exata. Então, eu tinha hora para tudo, obrigação para tudo, olhar para tudo, muito atenta se os meninos estão tristes, estão felizes demais, estão muito fora do esquema, estão respeitando o horário, assim, muito preocupada. E daí, eu fui, sabe, me deixando. Sei. E aquele filme Comer, Amar e Rezar... Maravilhoso. Com a Julia Roberts. E daí ela
passa uma parte do tempo na Itália, né? Que Foi onde legal. ela começou. Te inspirou, o filme Foi te a coisa inspirou. do comer, Tá. né? E eu falei, eu vou para a Itália, eu vou fazer essa experiência. Para uma pessoa que nunca tinha ido nem no cinema sozinha, sabe? Então, eu nunca tinha viajado sozinha. Chegar no Caraca. aeroporto, desde a hora de fazer o check-in ali no guichê do aeroporto, sabe? Eu nunca tinha feito isso. Caraca, mano. Sempre foi o Vinícius. Eu te entendo. A gente Né? meio que se perde para depois a gente se encontrar. A gente perde um pouco da identidade mesmo, né? Em 2015, quando eu fui fazer a primeira viagem com os meninos, eu dei tudo para eles. Olha aqui, ó. Aqui estão os papéis da agência de turismo. Olha aqui. Não deixa eu esquecer, João Pedro, você fica com a sacolinha dos passaportes, tudo. Porque eu sempre fui muito distraída. Tá. Então, e o medo de eu Errar. queria colar neles, né? Os papéis. Sim, só não quero Ok, perder um filho, não- né? Um os papel a gente meninos, perde, um né? filho melhor não. Então, eu deleguei muito cedo, tanto que eles têm uma prática nisso, porque assim, foi. E aquele dia não, aquele dia eu estava sozinha no aeroporto. Sim. Não tinha também como perguntar nada para eles. E, o que vocês acham disso? Vão comer nesse restaurante? Não. E daí, esse passo foi um passo de reconexão e de recomeço. Porque Legal. daí eu volto para casa realmente uma nova mulher. Sim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 45 dias. Caramba, deve ter tido muito tempo de silêncio também, né, Má? Porque eu acho que é um pouco isso. Quando a gente está com os filhos crescendo em casa, a gente não tem muito esse tempo de silêncio, só a gente com a gente, É. né? Então, de repente, você se vê numa viagem num país, tá, você está aprendendo o idioma e tal, mas em muitos momentos a gente fica sozinha, era você com você. E aí você é obrigada a fazer esse resgate de se amar de novo, de se olhar, de se sentir mulher de novo, talvez até de se abrir para um novo amor, né? Porque foi nessa viagem que você pensou, agora eu estou pronta para um novo amor ou ainda não? Não, naquela viagem eu estava pronta só para ter uns paqueras. Eu não queria amar ninguém, eu queria conhecer gente, eu queria fazer novos amigos, sabe? E foi bem isso que aconteceu, assim. Tipo, fiz muitos amigos novos. Eu não tinha certeza de conhecer, de fazer uma história de amor, porque eu estava muito longe de casa, eu não queria uma complicação, né? Ah, Eu estava mais, era a fim de me divertir. E daí chegou o dia de voltar e a minha volta foi muito emocionante, porque, né, fiz amigos, e você, quando está num lugar que você sabe que vai ser muito rápido, a tua Você vive necessidade intensamente. daí você, né, aquele amigo que você conheceu ontem na escola vira o teu melhor amigo. E eu tive um melhor amigo lá, o Antônio, gay, e são Queridaço, fantásticos, né, sim. porque tem uma alegria, um negócio, Sim. assim, né? E ele era o meu companheiro de aventuras, assim, quando saí de trem, era com ele. E daí, a minha volta, eu fui para o aeroporto com toda aquela bagagem. Imagina, Putz, 45 dias? dias, né? Distribuí, falei para o moço, você pode passar com essa malinha para mim, só até chegar no avião, porque estou aqui com, né, um excesso de bagagem, isso aqui. Depois que eu me arrumo toda, ai, olha, você está com minha mala, então vamos para a fila, né? Daí a moça olha e fala, não, mas é a semana que vem, né, querida? Mentira, tu errou a Né? data. Não, errei completamente a data. E assim, estava na minha cabeça aquela data. Sei lá, era Caraca. 14 e 24, sabe? Era assim. Sim. E eu não sei por que eu encanei com aquilo, em vez de. Podia, né? Imagina, pegar, né? Dar uma olhada. Dar uma olhada. Te Né? entendo, já fiz isso Claro também. que não. E o aeroporto é muito longe. Imagina para eu voltar. Caraca. E- Mas você já tinha dado check-out, por exemplo, do lugar que você estava? Tudo. Não tinha nem para onde voltar. Eu estava na casa de um professor que Tá. todo ano recebia alunos do mundo inteiro. Caraca, que legal. naquela época, foi agosto e setembro. E agosto é um mês, assim, tem muita coisa fechada lá, né? Tá. Então, meu estudar foi mais intenso com ele. Que legal. E eu ensinava um pouco de português, ele falava bem melhor do que eu, o italiano. E eu aprendia com ele um pouco de italiano, e depois eu fazia no Dante Alighieri, à tarde, que era um intensivão.
E daí eu só ligo pro Giuseppe e falo, Giuseppe, tô voltando para casa. Tipo, posso ficar mais uma semana? Aí veja, pago a diferença, errei o dia de ir embora. Ele, não acredito, só você para fazer isso. Eu já estava triste aqui. Enfim, volto e daí fico mais uma semana até a hora de ir embora. Aí foi direito. Foi. E mês passado, eu perdi um voo, ia para Londrina para visitar a família do meu primeiro marido. E o voo era às 9h30 da manhã e eu cheguei 10h30 no aeroporto ainda, tipo assim, como que... Mas como ele já foi sem mim? É muito bom isso, né? Mas a gente se distrai. Mas tá um aqui, pequeno erro né? De rota. Eu não sei o que eu entendi. Sorte que tinha assim, um voo às 2h da tarde, daí acabei almoçando por lá e fiquei um tempo, conheci um pessoal, uma mãe e uma filha de Goiás, queridas, um tanto, fiquei um tempão conversando com elas e assim, passou o tempo. Mas eu faço essas coisas, eu já fiz, fica tranquila. Uma vez a gente estava indo para o Rio, era aniversário do William. Aí eu falei, amor, vamos para o Rio, seu aniversário, beleza. Aí, já acordamos super cedo. A gente estava morando em Sorocaba já, não estava, amor? Tava. Disse que tinha saído de casa às 5h da manhã, porque eu vou, acho que era às 7. Beleza, chegamos lá, tirei o cartão de embarque, a gente chegou 1 hora de antecedência. Em Campinas? Falei, não, em Congonhas. Ah. Falei, que beleza, ótimo, já tá com o cartão de embarque. Eu falei, amor, vamos aproveitar que a gente tá com o cartão de embarque, a gente passa pro lado de lá e toma um café lá dentro, em vez de a gente ficar aqui. Beleza. Aí a gente tá passando lá, mulher. Aponta o negócio, não faz pipe. Eu falei, moça, peraí, mas eu tirei o cartão de embarque agora há pouco de manhã. Eu fiz check-in. Ela falou, então, senhora, essa passagem para o aeroporto de Guarulhos. E aí? Chegamos no aeroporto. Eu nunca corri tanto na minha vida, mas a gente correu. Não adiantou. A gente chegou. Quando a gente chegou, o avião tava fechando as portas. Aí dá uma raiva, né? Aí depois só tinha. Era às 7 da manhã, 7h30 da manhã, imagina. Aí a gente chegou lá, fechou e ficou até. Que horas que a gente foi sair? Era 1h da tarde, né? Aí ficamos lá, assim, ó, sem fazer nada. Dormindo, aí comia, aí dava uma volta. Não, dá muita raiva. Quando a gente erra, assim, a data, perde, né? Eu já fui em casamento em dia errado, tá, mano? Olha então, tá que coisa certo. linda. Eu também fui numa festa de aniversário. Toda arrumada. Maquiagem, esse cabelo. Cheguei lá, então, é na semana que vem. Eu também cheguei para cumprimentar uma amiga toda arrumada. Ela falou assim, é amanhã. Ah, volta tá. amanhã. É que eu, na verdade, eu só tava passando aqui, vim te dar um beijo. Gente, eu adoro fazer isso, adoro. E acho que isso vem de uma personalidade leve. Sim. Porque também, se alguém fizer com você, você vai entender. Né? E as pessoas que são muito certinhas sofrem demais. Demais. Né? Para falar inglês, você não tem ideia o quanto isso atrapalha. Por quê? Porque a pessoa, ela fica tão ligada na regra. Eu gosto muito de falar da teoria dos sabotadores. Tem um sabotador, que é o sabotador inconsciente, ele se chama controlador. E ele é um sabotador que tem que estar tudo na regra, tem que estar tudo na régua, tem que estar tudo prontinho. Então, ele fala assim, se enquanto você não souber tudo, você não pode falar. Só que ninguém sabe tudo de inglês, e aí como é que faz? Aí não fala nunca. Porque ele fica o tempo inteiro lá no teu inconsciente, ó, blá, 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 blá. Eu acho que filho também faz isso, sabe? Porque eu vejo, assim, que eu tinha muito mais liberdade para falar quando eles não sabiam falar. Porque quando eles aprendem, eles te intimidam. Eles te corrigem? Muito. Ah, então agora a gente vai... Ó, muito. Meninos, Joãos, presta atenção. Vocês não podem corrigir a mamãe. Aliás, vocês são só fluentes porque mamãe permitiu, entendeu? Então agora vocês têm que deixar ela em paz, deixar ela comigo. Não, e eu acho, por exemplo, tem um amigo, o Zé, Zé Castelo Branco, é uma figura, depois eu vou te apresentar no Instagram. Legal. Zé Castelo Branco é um homem que se veste todos os dias de mulher, Caraca. casado com uma mulher, precisa de papel e caneta para entender a história do Zé. Mas eu tô com aquele meme da Nazaré fazendo conta. Sei. E o Zé é um homem, mas é uma mulher linda. Tá, né? Um crossdresser. Em inglês se chama crossdresser. Crossdresser. É que gosta de se vestir como mulher. Mas é um homem, um hétero, homem. funcional, tudo normal. É isso aí, crossdresser. E ele ele é português. Ele mora em Nova York. Que legal. Com a mulher. A Beth, Lady Beth, maravilhosa.
E daí ele tem aquele português, aquele inglês com sotaque português, entende? Assim, Sim, o sim. tu é tu mesmo, não é tu, Aham. sabe? E é tão bom ouvir ele falar. Um italiano falando inglês, tá nítido que é Eles fazem até assim, ó, italiano, para falar ele inglês. e tudo bem, né? E tudo E não bem. tem, se você vai Faz- falar water ou water, né? E water, Exatamente. né? Então incomoda, e eu acho que os filhos precisam encorajar os pais e deixar os pais falarem errado, Sim. mas falar. Mas Né, eu acho se a que tem pronúncia muito não é essa perfeita. questão. Exatamente. Porque a gente, obviamente, você pode fazer um trabalho de pronúncia, deixar sua pronúncia assim, parecida com a dos filmes. Beleza, eu gosto disso particularmente para mim, mas eu sempre falo para os meus alunos, não, a sua identidade como brasileiro, ela nunca vai mudar. E quer saber? Os gringos acham super sexy o nosso sotaque. Eles acham bonito, eles acham gostosinho esses is que a gente põe no Facebook, no TikTok, eles acham fofo. Então, às vezes, a gente fica muito com esse preciosismo e eu percebo muito que os alunos têm muito essa coisa do eu tenho medo, muito mais medo de falar inglês na frente de outros brasileiros, porque sempre tem um sabichão Sabe achando tudo. que pode corrigir o outro. Não sabe nem muito bem, mas ele acha que está naquela posição que pode corrigir. Querida, você não sabe nem transar direito, vai ficar corrigindo o outro que não sabe falar direito? Vamos parar com isso. Bote-se no seu lugar, É isso né, meu mesmo. querido? Porque às vezes para a pessoa fazer isso é porque ela não está bem na vida, não é verdade? Tem gente que sempre tem, né? Acho que a gente que está muito exposta na rede social e tudo, a gente está um pouco acostumada que as pessoas não unsolicited opinion, né? Elas vão dar uma opinião que a gente não pediu ali para elas. E as pessoas fazem muito isso no inglês, infelizmente, né? Outros brasileiros, graças a Deus não é a maioria. Se você é meu aluno, você não pode fazer isso, você sabe que a gente briga com você, né? Eu acho que essa fórmula que você está proporcionando, se você entender que as pessoas também têm medo de escrever. Eu não sei o que eu coloco na minha legenda. Medo de escrever, porque eu não sei escrever bonito, né? Eu tenho vontade de falar, mas eu não falo, porque eu não sei me expressar, não sei como eu elaboro o pensamento. De alguma forma, as pessoas foram, né, tolhindo essas ideias todas. E daí, então, eu não sei falar inglês, eu não sei escrever, eu não sei verbalizar, eu não sei elaborar um pensamento. Eu não posso aparecer na câmera. Quantas pessoas você deve conhecer falam, Mara, você consegue, você pega lá a câmera e faz um vídeo de boa, não sei o quê. Nossa, eu não consigo fazer isso. Esse senso crítico, ele tira muito do nosso brilho se a gente ficar ouvindo, né? E, de novo, é um pensamento egoísta. Sim. Né? Porque se a gente olhar para o todo, quando você se aceita, você faz o mundo... Você acende um lugar a luz melhor, né? E todo mundo que está em volta se ilumina, né? Eu falo que o meu texto preferido da vida é um texto da Marianne Williamson, onde ela fala exatamente isso no final do texto. Quando você acende a sua luz, você dá ao outro o direito para que ele acenda a sua própria luz. Então, quando a gente vai se desbloqueando dessas coisas, seja do aprender inglês, seja de um novo relacionamento, seja de uma recuperação de algo tão traumático quanto o que você viveu, eu acho que a gente dá para os outros essa liberdade. Fala assim, cara, dá certo. Se você fizer assim, se você se inspirar por essa história, você também consegue. Né? Então, se alguém foi capaz de fazer e resistir, né, com alegria, com resiliência, você também é capaz de fazer. Né? Eu acho que tem um pouco disso. Né? E eu acho que a gente precisa se libertar, até antes da gente começar o pódio, eu estava falando sobre isso com você, eu acho que a gente precisa se libertar da sensação da rejeição. Eu sei que existem vários graus de rejeição. Sim. Né? Tem a filha que foi rejeitada pelo pai, pela mãe, né? Tem a mulher que foi rejeitada por aquele amor, que foi traída. Tem a pessoa que é rejeitada porque é bonita, a que é rejeitada porque é feia, a rejeitada porque é inteligente, a rejeitada porque tem uma condição social diferente, ou muito boa, ou muito ruim. Enfim, existem várias formas de rejeição. Sim. O que vai fazer a gente sobreviver a elas é o quanto de peso você vai dar, né? Quando você nomina, quando você consegue pensar assim, puxa vida,
essa pessoa está me tratando assim porque, de alguma forma, ela enxerga em mim uma agressão. Sim. Né? De alguma forma, eu incomodo. Se eu pegar isso e trouxer para o meu lado ruim, eu vou transformar isso numa sinergia. Sim, né, numa muito, energia de batalha, muito talvez, desgastante. né? Sim, sim. Né? Se eu desculpá-la, porque não é meu. Sim. Eu acho que isso é o mais importante, é assim, quando a gente fala de rejeição, é quando você também se rejeita de certa forma, quando você permite que o outro escolha por você. Eu falo muito umas coisas assim para os meus alunos. Eu tenho aluno que vem para mim, ele, às vezes ele não aprende inglês ou até acha que tem dificuldade no inglês porque teve um trauma na infância. Eu tenho todos os tipos de trauma, né? Eu te falei um pouquinho antes, então nas minhas mentorias individuais eu atendo muitas mulheres. Eu já tive, a cada 10 mulheres, infelizmente, pelo menos 7 já passaram por um abuso sexual e às vezes elas não conseguem falar inglês por conta disso, elas não sabem que é por conta disso. E às vezes você abre aquela caixinha de Pandora, ressignifica aquele momento e aí ela começa a falar. Mas eu acho que o mais importante de tudo, quando a gente fala sobre a rejeição, é quantas vezes também você está se rejeitando. Porque a mulher que passou por isso, por exemplo, ela tem um grau de não merecimento, de não se acolher, de não olhar para si com orgulho, porque ela não se sente merecedora de coisas boas, porque isso traz uma vergonha muito grande, né? Quantas mulheres só foram falar sobre isso depois de adultas, né? E tem mulheres que nunca falaram sobre isso, que escondem, né? Que escondem de si mesma, porque em algum... É muito desconfortável. Em algum lugar elas se sentem culpadas, como se fosse... É óbvio que uma criança não é culpada por algo que acontece com ela nesse sentido, mas é um gatilho emocional que é criado ali que pode ser muito poderoso. Então, eu acho que, assim, nessa questão da rejeição, é muito importante que você seja sua maior torcedora, que você não se rejeite, não importa o que os outros digam, não importa qual dificuldade você esteja passando, porque os momentos que a gente se rejeita é onde a gente se sente sozinha, como foi o que aconteceu com você. Em algum momento, cara, eu não me vi mais mulher, eu me vi com 2 filhos criados, passando por um luto, e daqui a pouco, quem é a Mara? Não sei. Eu não sei do que ela gosta, eu não sei o que ela quer da vida, eu não sei qual é a visão de futuro dela, não sei se ela quer se apaixonar de novo. E tudo isso é como se fosse uma auto-rejeição. Então, acho que quando você trouxe isso de volta para sua vida, deixa eu me encontrar. Deixa eu encontrar meu caminho de volta, deixa eu olhar para mim de novo e entender o que eu tenho ali de visão no futuro. Né? E tinha muitas coisas brilhantes ainda para acontecer na sua vida, né, Mar? Tinha um montão de coisa maravilhosa para acontecer. E eu acho que eu sempre acreditei, sabe, que eu voltaria a ser par. Eu tinha um desejo de casar. Sabe uma coisa que eu não contei na palestra? Porque assim, não dá para a gente contar tudo. Lógico. Em 2015, eu fiquei viúva em maio de 2015. Tá. E em 2015 nós fizemos 2 viagens. E numa das viagens, numa volta dessa viagem, eu fui para a Disney com os meninos. E eu tive uma crise de choro numa lanchonete. Porque eu vi um pai fazendo carinho nos filhos. Sabe quando está sentado assim, aquelas esperas de lanchonete, né? Sim. E ele ali fazendo, e os filhos bem na idade dos meus, assim. E aquela figura paterna. E foi aí que caiu minha ficha. E eu pensei, meu Deus, os meninos nunca mais vão ter o carinho do pai. Caraca. Meu pai tem 83 anos. Caramba, eu sou apaixonada pelos meus pais. E a maior delícia é quando eles chegam com aquele abraço. Meu pai ele é gostoso, você se encaixa nele, sabe? Ele abraça, ele beija, ele vem, né? Minha mãe é baixinha, está sempre cheirosa. E daí eu pensei, puxa vida, eles não vão ter mais isso. E eu tive uma crise de choro. E quando eles vieram conversar comigo, eu contei. Eu falei, tá vendo aquele pai ali abraçando os filhos? Eu acabei de pensar que vocês não vão ter mais isso. E como é que eu vou fazer, né? E foi lindo que eles falaram, mas um dia você vai conhecer alguém.
Caramba, E a gente legal. vai ter esse carinho de novo. Não vai ser do papai, mas vai ser de outra pessoa. Sim. Aí a gente está passeando no shopping e eu vejo um sapato lindo, branco, de seda, de cetim, com um negócio de amarrar assim. E falei para os meninos, falei, olha que sapato maravilhoso. Eu entrei na loja, ele falou assim, só vieram 2 desse, porque é um sapato de casamento. Eita, menina, tu já estava sentindo ali no teu É um coração. sapato de casamento. Daí eu falei, gente, mas eu usaria tranquilamente esse sapato com uma calça num jeans sábado. rasgada, na padaria. Simplesmente achei lindo. A pessoa estilosa é outra coisa, né, gente? Quando ela falou assim, não, mas é um sapato de noiva. Aí eu falei, tudo bem. E coloquei esse sapato na caixa, coloquei no armário. Falei, um dia eu uso. Mas Caraca. toda vez que eu olhava para a caixa, eu falava assim, eu acho que eu vou usar quando eu casar. Era a história da Cinderela moderna, gente. Exatamente. Adorei. E eu não tive muitos namorados até conhecer o João. Sim. Mas tinha muito isso. Eu não me vi usando aquele sapato Caraca. com nenhum deles. Nenhum tinha essa especialidade, sabe? E eu cheguei até a mostrar uma vez para um namorado que foi Um em casa. sapato. Claro que eu não falei que eu estava esperando para, Lógico. né? Não sei por que a gente Numa falando de aliança. moda, não sei o que, né? Mas não tinha brilho no olhar. Caramba. Quando eu conheci o João, a mesma coisa que eu senti quando eu vi o Vinícius, que foi amor à primeira vista, quando eu olhei para o João e ele me deu o primeiro beijo, Cara, você sabia que era ele. eu sabia que era ele. Caramba, Má, que legal. Isso é sinal que você está muito em contato com você. Eu Porque sabia a tua que era verdade ele. ecoa lá dentro, Porque né? acende. A gente é o todo. Sim, com Eu certeza. brinco muito dessa vontade, né, na Sim. palestra, mas é porque acende tudo. Verdade. É a nossa pele, O olho brilha. é o nosso ouvido que se abre, o beijo tem um encanto que você não quer que acabe nunca mais, né? O carinho não precisa ser carinho em nenhum lugar erótico, Específico, sabe? Né? Uma passada de mão na cabeça faz você arrepiar. Verdade, é verdade. Né? Quando Então, né? Não tem jeito. Não, daí, assim, era tão claro para mim que eu ia usar aquele sapato com o João, né? E, assim, 1 ano depois a gente casou, né? A gente se conheceu em 2019, casamos Como em vocês 2020. se conheceram, Má? Pelo Instagram. Pelo Instagram? Sério? Sério. Eu também conheci meu marido no Instagram. Verdade? Juro. Foi? Também conheci ele no Instagram. Instagram é meu Tinder, não é? Um pouco? E eu acho que quando a gente quer, quando você está aberta ao amor, Sim, né? com Porque, gente, certeza. assim, nada vem na tua vida sem que você queira receber. Com certeza. Né? Você tem que estar pronta para receber. Amor, Com certeza. né? As pessoas às vezes falam assim, eu vejo, né, algumas mulheres falando, eu sou super bem resolvida, eu tô agora focada no meu trabalho, eu não quero ter ninguém, eu não quero casar, eu não quero... Gente, não é verdade. Todo mundo quer ser par, gente. Não, Essa que é a sucesso. verdade, né? Não A gente adianta a tua empresa ir super bem e você chegar em casa, Não tem com quem conversar. tua geladeira não tem comida. Tem lá uma cerveja, um ovo e um brócolis, Sim. sabe? Casa tem comida, gente. Sim, maçã, Se uva, você queijos. se você quer ter um par na sua vida, começa cuidando de como você manteria a sua casa para ter alguém, né? É isso, tem que ter fruta, tem que ter comida, tem que ter bebida boa. E bebida boa, eu bom falo vinho, né, que Mara? sim, um bom vinho faz bem, mas assim, tem que ter água, tem que ter o suco, tem que ter um refrigerante zero lá para você, né, não engordar Sim. com todo o açúcar. Mas assim, tem que ter coisas que as pessoas gostam. Tem que ter um chocolate, tem que ter comida boa. Ah, eu vivo de dieta. Gente, pode viver de dieta, mas tem como fazer dieta com coisas boas na Sim, geladeira. com certeza, Né? com certeza. Você tem que estar preparada para receber. Que legal. E, aí, você tá... Quem que paquerou quem primeiro? Foi o João. Ele chegou em você. E você não ficou intimidado? Você falou assim, quero, mas ele é famoso, sei lá. Rolou alguma coisa desse tipo, não? Não. Rolou assim. É pegadinha, porque ele era o Ai, cara, tá da zoando, o cara da pegadinha. pegadinha, né? Essa produção, tá louca essa Será produção. que ele tá fazendo uma pegadinha Certeza comigo? que
Certeza que eles estão pensando assim, será que essa viúva vai passar no teste de fidelidade? E eu pensei que era brincadeira. Desde depois eu vi que ele começou a curtir as fotos e, né? Era sério, E ele tava paquerando mesmo. O João, ele é sedutor. Aham. Sabe? Né, eu acho que é um pouco essa coisa do host, ele tem que ter isso já nele, né? Porque é isso que prende, cativa a audiência, ele precisa ser cativante. Então, acho que faz até parte do DNA dele, né? Então, essa coisa da sedução mesmo. Ele né? ele é sedutor. É o tom de voz, né? A forma de se vestir, de gesticular. Ele sabe fazer a lição de casa bem certinho, também tem experiência, né? Sim, exatamente. Né? O tempo faz maravilhas com as pessoas, Pô, né? com certeza. E daí ele começou ali numa conversa, a gente ficava horas no WhatsApp e tal, e ele falou, tô voltando para o Brasil a semana que vem, e eu não, né? Eu acho que mulher tem que ser um pouco difícil, Sim. sabe? Dá um trabalho, né? Dá um Tem trabalho. você não pode achar. Essa é a minha opinião, Aham, né? Não, aham. eu não sou a dona da verdade e o que eu tô falando serviu para Pra me você. nortear uma vida inteira, né? Eu nunca fui atrás de um homem. Ele veio... Eu nunca precisei assim ir atrás de nada. Você Eu tava sempre lá. tive a sorte, né? Por quê? Porque isso foi uma decisão. Que legal, que Né? legal. Eu acho que você pode até querer. Ai, mas e se eu ligar? Não ligue. Né? Deixa, né? Deixa esse interesse vir do outro lado, porque o homem sempre tem que gostar muito mais da mulher. O homem sempre tem que estar mais próximo daquilo, não daquilo que a gente deseja. Sim. Porque isso é uma frustração. Mas ele tem que estar muito perto do que ele deseja. Verdade, verdade. Sabe? Faz muita diferença isso. Né? E quando você sabe, entende como é que funciona isso, você não tem muita expectativa, você pode esperar. Sim. Você não vai cair de amor loucamente. Nossa, se eu não ficar com esse cara, se eu não sei o quê, eu vou morrer. Não. Você não vai morrer. Vai aos poucos, vai vivenciando. Vai tateando essa história. Exatamente. Porque se ele não for uma boa pessoa, você vai se livrar rápido. Se ele for um cara tóxico, você vai se livrar rápido. Exatamente. Se ele for um abusador, se ele for um psicopata, né? Agora, se você vai com muita sede, né? O pote, a pessoa conhece o cara, Você fica dorme até com meio ele, no dia cega, seguinte ela né, está Mara? casada. Exatamente. Fica até meio cega. Então ele teve que dar um duro para te conquistar e aí tinha que ir atrás mesmo. Ele é isso aí. veio, e daí ele falou assim, a semana que vem eu vou para Piracicaba. Você estava em Pira e ele aqui em São Paulo. Ele já tinha aqui. voltado em São Paulo. Tá. E eu falei, que maravilha. Daí Venha. eu falei, puxa vida, que gostoso. Você quer que eu te mande os hotéis, assim, que você pode ficar? E ele foi para um hotel. Lógico, perfeito. E daí eu fui buscar o João no hotel, a gente foi jantar num restaurante de um casal de amigos, que são até meus padrinhos de casamento. E eu liguei para ela e falei, olha, eu vou levar um paquera aí. E ele é famoso, então... Né? Dá um jeito de arrumar um cantinho, né? Eu vou levar e assim, eu preciso entender também. É a primeira vez que a gente vai sair para jantar e tal. Sim. E foi uma delícia. E de lá a gente foi para minha casa, para os meninos conhecerem Tá. o João, porque tem o João Kleber, né, gente? Mas Imagina. João, cara, como assim, tinha né? que ser, né? Todos Joãos. João Kleber, João Pedro e João Felipe. E daí eles se deram super bem, foi um papo muito bom. E daí eu fui levar o João pro hotel de novo, Tá. para voltar para casa. E quando eu volto para casa, e aí, meninos, o que vocês acharam? Porque eles sempre, meu termômetro para era tudo. eles. Legal. Né? E são até hoje. Quando o João Pedro fala assim, mãe, aquela pessoa que veio aqui, Não curti. né? Pá! Acabou. É certeza que era... Que legal, Sabe? né? Eles são bem conectados também, né? os meninos, né? Tem essa coisa. O João Kleber também tem um sexto sentido que quando ele fala assim, você gosta demais das pessoas, você se empolga. Você é emocionado, eu sou meio emocionada. Eu também, sou viu, exatamente assim. Ele não, né? Ele já olha, né? Não, meu marido também é assim, ele é Ele super começa racional, assim, ele começa assim com a pessoa no 1
E daí ele vai, sabe, Vai subindo até chegar no 10, no 100. Eu não, já tô no 100 pra mim. Eu também já chego no 100. Eu tô, né? Que se a pessoa conversa comigo, eu já quero fazer sociedade, eu quero trabalhar junto, já quero fazer, né? Churrasco, depois vinho, você vai conhecendo, você vai falando, nossa, é um problema. Não é um problema. Verdade. E daí a gente, no dia seguinte, ele fez um almoço. Foi a única vez que ele cozinhou pra mim também. Ah, era só para te seduzir. Era, então. fazia parte do jogo, certinho. Mas esse papel de homem que quer, que busca, que fala, que assume, sabe? Sim. Eu quero, eu não quero, eu gosto disso, disso eu não gosto, eu tenho ciúme disso. Isso aqui é uma fragilidade para mim. O João tem muito isso. Que legal, que legal. Ele dá nome aos bois, sabe? Ele não finge. O João não é um cara... Ele não consegue fingir nada por 5 minutos. Ele tem que... Gostei, não gostei. É não, isso ele aí. fala. Né? Que bom. É bom assim. Então, né? a gente tem construído essa relação que me faz muito bem. Que legal, dá pra ver. Que quando as pessoas fazem bem pra gente, Mara, reflexo. Tá no cabelo, esse cabelo é maravilhoso, essa pele, entendeu? esse sorriso, isso, né? Tá tudo lindo. A gente tem essa entrega também de Exato. vida, né? Você precisa do combustível do amor. Com certeza. Né? E o amor, ele não vem de graça. Com certeza. E eu acho que eu falo uma coisa assim, lógico, o amor romântico, mas qualquer tipo de amor, né? O amor em si, ele é uma força tão potente, que ele é capaz de transformar a gente em qualquer coisa, né? Então, eu falo muito isso para os meus alunos, eu amo tanto isso que eu faço, tanto, e com esse amor eu sei que é capaz de transformar tudo aquilo que você acreditava que não ia dar para você, que você não ia conseguir. Com amor você consegue. E um relacionamento, ele vem para isso. Quantas vezes a gente também não se doma para estar num relacionamento? Você fala, pô, isso aqui eu não faria. Mas às vezes você flexibiliza porque você está num relacionamento, está gostoso. E eu falo que só se relaciona romanticamente quem está disposto. Uhum. Você tem que estar disposto, né? Então, se você não está afim de dividir a vida com alguém, não, a vida tem que ser assim, você ficar no cartesiano... não dá para se relacionar com outro se você não flerte, se você não cede às vezes, ou se você não pede também as coisas que são necessárias para você. Acho que tem sempre que ter esse diálogo. Por isso que é tão importante quando a pessoa fala o que ela sente. Olha, isso eu não gosto, quando ela se posiciona. Isso aqui, olha, eu não curto quando você faz isso, ou quando você fala desse jeito, eu não acho bacana. As conversas difíceis também têm que acontecer. E assim, tudo é uma graça, mas nada é de graça. Mesmo você, dentro do teu trabalho, né? Sim. Você não se enquadrou em ser mais uma professora de inglês. Você é a tia do inglês, você é muito única. Mas você não construiu isso em cima de facilidade. Né? O que você tem hoje, que você colhe de poder... ter o seu home office, de poder trabalhar a partir de casa, de dar os teus cursos, criar os teus produtos. Precisou de muita madrugada, de muita ansiedade, de muito teste de formato, de pessoas, de uma equipe trabalhando junto. Daí tem uma equipe que dá certo, uma que não dá, e faz assim, e dispara tal coisa. Até você deixar tudo isso redondinho, quantas vezes você não pensou em desistir? Muitas. Então, assim, não é porque você ama que é fácil. Sim. Né? Não é porque você conquistou que, nossa, foi tudo tão... Esse caminho é tão florido. Não, gente. A gente não consegue contar nada, nenhuma história boa. Se não sem ter perrengue ali, gente. Em algum tem. momento teve perrengue, teve noite sem dormir, teve não sei o quê, Gente, teve transição do offline para online, e é aquela coisa, né? E eu acho que é aquela velha história do sucesso, overnight success, que acontece ao longo de 15 anos, né? Não? Né? Foi de repente, menina. Não, olha, queridas, 15 anos depois. E a nossa construção, ela não para. Né? Exatamente. Porque a gente, todo dia, você está se construindo com alguma coisa, né? Ou é uma informação nova que você absorve, é uma ideia nova que você teve, é um jeito novo de olhar para você. É o tempo todo isso. Sim. E hoje eu falei isso no Instagram, gravei, eu estava muito inspirada, né? Porque eu acordei inspirada né? Para o nosso encontro. E eu falei sobre isso. Eu falei sobre como é bom a gente ter os incômodos, os desconfortos. Sim. Se a gente, se a tua vida tá boa,
tá maravilhosa, tá tudo certo, tem alguma coisa Você não muito se move. errada. Exatamente. Né? Porque o cérebro gosta do quê? Né? Pipoca e Netflix, não. A gente precisa, né? Ai, tá muito legal isso aqui, mas isso aqui eu posso melhorar, isso aqui, hoje o tempo todo você tem que estar com algum desconforto, né? Exato. Tem aquele livro do Rubem Alves que eu amo, que Ostra Feliz Não Faz Pérola, é o título do livro, né? E depois o livro é recheado de sabedoria, né? Desse amor Sim. ao saber, né? Que ele distribuiu em forma de livro, poesia, crônica. Que legal. E daí é justamente isso. Se você não tiver ali um incômodo, você não está fazendo pérola. Exatamente. É. O mar calmo não faz bom marinheiro, não tem jeito. A gente precisa disso. E isso que você... Essa imersão, por exemplo, eu tenho certeza que vai ser um lugar de fazer pérola. Ah, pode ter certeza. Né? Vai ser um lugar de pode ter fazer pérola, né? Só de você falar de destravar, se a gente conseguir usar depois isso para todos os outros destravamentos, e assim, essa luz que você vai acender aqui, eu vou poder acender na vida de alguém. Sim, né? Com certeza. Vai ser lindo. Vai ser tão lindo. bom ter Tô você lá louca para comigo. chegar dia 2 e dia 3 de setembro. Vai ser bom demais. E é o final de semana que eu tô aqui. Né? Porque eu revezo muito Piracicaba com São Paulo. Sim, né? A gente vai muito para lá, porque meus pais estão lá, os meninos estão lá, os cachorros estão lá, os gatos estão lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá. O cara tem um pedacinho do coração lá, um pedacinho do coração aqui. Então, eu fico muito dividida. E eu gosto muito disso. Que legal. Vai ser um prazer te receber. Primeiro de tudo, queria te agradecer muito. Foi lindo. Já tá. Muito bom estar com você aqui, de verdade. Te conhecer olho no olho. Eu acredito muito nas deucidências, não acho que nosso encontro foi à toa. Ele foi porque tinha que acontecer. E eu estou muito feliz e honrada de ter uma pessoa com uma história de vida tão linda que me apaixonou. Eu me apaixonei por você quando você entrou naquele palco. E eu fico muito feliz de saber que eu também faço parte da sua vida de alguma forma. E agora a gente não sai mais da vida uma da outra, tá? Agora a gente tem que andar bem juntinhas, bem grudadinhas. Vai começar a 3ª temporada do meu pódio. Eu quero você lá também. E de tempos em tempos a gente vai aqui trocando. E o próximo, gente, eu estarei falando inglês, tá? Só para vocês saberem. Maravilhosa. Um beijo para você, meu amor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, William. É verdade, obrigada. Gente, como vocês acham Mara Ferraz? Verdade, @Mara Ferraz Oficial. E o pod é @pode com E mais oficial. Maravilhosa. Vou deixar tudo aqui embaixo, ó, na descrição, e vou deixar aqui, ó, para vocês olharem. Vai lá, que essa mulher é maravilhosa, vai te inspirar todos os dias. Obrigada. Beijo, meu amor. Beijo.